falando de depressão, quando a gente fala em depressão, as pessoas sempre analisam uma forma distinta da doença, né? Como se todo mundo tivesse a depressão do mesmo jeito, né, doutor Leandro? E essa é a primeira em verdade. A depressão é uma doença muito, muito heterogênea. Então, a gente fala que depressão tem que ter nome e sobrenome. É verdade. Então, tem que ser qual é o tipo. Sabia que tem depressão que é mais aguda, que é um episódio. Essa é a mais comum. Episódio de depressão. Mas tem depressões crônicas. A gente abordou um dia aqui no programa a distimia. Uma depressão mais leve, mais sutil, crônica, que dura mais que 2 anos por definição. E para quem enxerga essa pessoa, fala assim, como ele é pessimista. É uma depressão triste, mais leve, pessimista. porque depressão também tem intensidade. A gente lembra daquele deprimido grave, né? O cara não sai de casa, não sai do quarto, mas tem depressão mais leve, que é o mal-humorado crônico, aquela pessoa difícil de agradar, ranzinza, que está sempre reclamando, tem a autoestima baixa. Então, distimia é um tipo de depressão. Mas tem depressão forte, moderada e leve. Tem depressão bipolar, a gente abordou aqui já, que é uma doença. E tem a depressão unipolar. Tem depressões que predominam sintomas de ansiedade, outras que é mais melancólica, outra que é mais apática. Por isso que cada um manifesta de um jeito. E por isso que a gente tem que cada vez mais se informar sobre esse assunto. Porque às vezes a gente generaliza e aí você vê por que você sempre conhece uma pessoa que parece que demora para conseguir ver o resultado num tratamento. Quer dizer, será que foi feito o diagnóstico da depressão correta que essa pessoa tem, né? Medicina não, a gente não trata doença, trata doentes. Então você tem que tentar personalizar. Quando o médico lhe capta o subtipo, as causas, os determinantes e consegue individualizar o tratamento, ele tem uma chance maior de dar certo. E é muito comum perder o diagnóstico, porque você fala assim, será que eu tenho depressão? Eu não me pareço com aquela pessoa que tem depressão. Então quando a gente fala que o espectro é maior, a gente acaba levando a informação e mostrando que tem várias faces da mesma moeda. Vamos começar com os nossos mitos e verdades? Tem algumas perguntas chegando, você em casa pode mandar as suas também. Os pacientes deprimidos são muito parecidos entre si. Mito. Gigante, Mito. né? Doença totalmente heterogênea, um não parece com o outro. Tem um que tem mais agitação, tem outro que é mais apático, fica sem energia. Agora, o que todo mundo tem? Todo mundo tem dificuldade em percepção de prazer, dificuldade em sentir prazer. Isso é o sintoma cardinal da depressão. Tristeza, melancolia em algum grau, que não é secundária a um evento, ela é muito maior que esse evento. Tem que ter pelo menos 2 semanas de duração, tem que estar atrapalhando. A maioria das pessoas com depressão tem insônia ou hipersônia, alteração do apetite, alteração sexual, alteração intestinal. São os sintomas periféricos e paralelos. Só que alguns podem ter mais ansiedade ou menos, mais apatia ou menos, uma duração aguda ou crônica. Então, isso aqui é um mito, um grande mito, né? Temos algumas perguntas, a primeira delas a gente vai ver agora, ó. Até uma Cristina, uma vez com depressão, o tratamento é para a vida toda? Não. Então, na verdade, o tratamento medicamentoso, não. A pessoa pode tratar aquele episódio e depois fazer uma vigilância. O tratamento geralmente é longo, Kátia. No mínimo de 6 meses, alguns tratam por alguns anos. Se a pessoa já, depois de que ficou sem remédio, teve uma recorrência, alguns médicos optam por manter uma dose baixa do remédio o resto da vida. Agora, tratamento não é só remédio. Então, o remédio pode não ser para a vida toda. Agora, a mudança do estilo de vida tem que ser para a vida toda. A prevenção tem que ser para a vida toda. Se essa mudança não acontece, a pessoa pode ter novos episódios de depressão. E a cada recaída, a chance de uma nova recaída é maior. A gente fala que um episódio, em torno de 50% de chance de recair. 2, 70. 3, 90. Ixi. Então, quanto mais episódios de depressão, maior a chance de recair. Então, tratamento medicamentoso não é para a vida inteira. Ele começa, tem que durar não só até o paciente ficar bem, ele tem que ir além disso. A pessoa tem que mudar o seu estilo de vida e pode ficar sem remédio, sim. Então, o remédio não é para a vida toda, mas o cuidado é para a vida toda. Vamos ver mais um? A próxima, vamos ver qual é? Próxima pergunta. Eunice Gomes, uma criança com menos de 3 anos pode sofrer de depressão? Pergunta curiosa da Eunice, muito boa. Depressão ela acontece mais em mulheres do que homens, 3 vezes mais em mulheres. Por questões hormonais, por questões de criação. Então, tem coisas genéticas, tem coisas culturais. A mulher, ela exterioriza melhor as suas emoções. Tem fases de complicação hormonal, como menopausa, pós-parto, que tem risco de depressão. Ela acontece mais em pessoas em torno dos 20 aos 50 anos, mas idoso tem depressão. E é diferente. Criança
tem depressão. Mas com 3 adolescente. aninhos? E aqui a gente tem uma dúvida. Existem descrições de crianças em torno dos 3 anos com sintomas depressivos, que não quer. Agora, é difícil esse diagnóstico. Mas como você olhar para o seu filho tão piquitico Porque ele não exprime e a saber emoção. como tá? Você fala assim, nossa, ele mudou o comportamento. Ele tá triste. Às vezes ele tem uma história familiar pesada para depressão. Então, essa idade, o diagnóstico tem que passar por alguém especialista nessa idade. Psiquiatra infantil, psicólogo infantil, o neuropediatra participa, tem que ver se não tem uma questão clínica ou se não tem alguma coisa ambiental. O diagnóstico dessa idade é extremamente complexo. Mas criança mais velha é mais fácil. Quando a criança consegue exteriorizar o sentimento, porque aqui a criança não domina uma coisa importante, que é a linguagem. Então, você não consegue, às vezes, você faz uma interpretação das atitudes do comportamento, mas criança tem depressão sim. Nessa idade, o diagnóstico tem que ser muito criterioso. E até muitos psicólogos que são mais habilidosos, né, tratar de depressão, tem alguns joguinhos, algumas brincadeiras que fazem com as crianças para conseguir mapear e identificar os sentimentos dessa criança. Porque nessa idade, a criança ela é uma esponja do ambiente. Então, precisa ver se não tem alguma coisa captando, se não tem outra doença que simule a depressão, como um autismo, como um déficit de atenção, uma dislexia que vai estourar um pouquinho mais para frente. Então, aqui tem que ter um pouco de cuidado. Mas se você percebeu que seu filho dessa idade ou um pouco mais velho mudou o comportamento, buscar ajuda especializada. E o quanto antes, né? O quanto antes melhor, porque é uma fase onde ele está conhecendo o mundo. Se ele começar do jeito errado, isso pode realmente complicar. Eunice, parabéns por ter mandado essa pergunta, viu? Porque é sinal que você ficou atenta e se importa, né? Não acho que é simplesmente comum. É uma criança diferente das outras, mas é comum. E quanto antes o diagnóstico é feito da doença que for, melhor, né? Então, levar para o especialista e fazer o diagnóstico correto. Um beijo para você, viu, Eunice? Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Ou mais uma pergunta? Sandra Colasso. Ixi. Depressão afeta a tireoide? Normalmente, não. Então, a tireoide ela pode estar com baixa ou hipertireoidismo. Na verdade, quando você tem uma doença da tireoide, você pode ter sintomas que lembram a depressão. Mas então, que não é uma depressão. O hipotireoidismo, quando funciona baixo a tireoide, pode deixar a pessoa meio cansada, sem energia, ganho de peso, alteração de sono. Isso pode mimetizar uma depressão. Agora, o contrário não é tão comum. Uma pessoa ter depressão e a depressão alterar a tireoide. Agora, a pergunta ela é muito boa no sentido de que doenças clínicas simulam a depressão. É a depressão sintoma. Fibromialgia pode levar a depressão. Parkinson, Alzheimer, tem várias doenças, obesidade, pode levar a depressão. E a depressão também pode piorar doenças clínicas. Por exemplo, pode deixar a pessoa com a imunidade baixa, pode piorar um distúrbio de sono, pode levar a uma obesidade, pode piorar diabetes e hipertensão. Então, isso que ela falou é perfeito. Com a tireoide, isso é médio. Lógico que a pessoa deprimida, ela pode ter mais doenças autoimunes que pegam a tireoide, mas é uma ponte indireta. Mas com outras glândulas... Isso pode acontecer. E acontece. Pessoas deprimidas podem, por exemplo, ter alterações menstruais. Olha como uma doença psíquica tudo, né? pode levar a uma alteração endocrinológica, metabólica, sexual. Então, a depressão é uma doença, como é o cérebro que controla o corpo, pode alterar o seu cortisol, a sua adrenalina e muda tudo. Vamos para mais um mito ou verdade? O próximo qual será? Vamos ver. Conhecer o subtipo de depressão não muda o tratamento. Está tão fácil que vou deixar você... Muda. Isso aqui. Porque senão, por que a gente estaria falando aqui se fosse um tratamento para todo mundo, gente? Muda o diagnóstico, claro, muda totalmente. O tratamento. Pode ser que o médico escolha um remédio diferente. Se ele sabe que aquela pessoa é bipolar, ele vai dar um estabilizador do humor. Se ele sabe que é unipolar, vai dar um antidepressivo. Se ele sabe que a pessoa está muito apática, parada, sem energia, ele vai dar alguma coisa que estimule. Se ele acha que a pessoa está muito ansiosa, ele vai diminuir essa ansiedade. Se a depressão tiver distúrbio de sono, ele vai abordar essa parte. Então, o tratamento ele tem que ser montado como um quebra-cabeças pelo médico. E não é só o médico. Tem o educador físico, tem o psicólogo, todo mundo vai ter que montar como que a depressão está agindo no seu caso. Então, todo o tratamento deve ser personalizado e deve ser revisto de tempos em tempos. Tem gente que começa a tratar e não vai mais no médico, né? Fica com aquela dosagem ou tomando remédio a vida toda, né? Não, porque a depressão é uma doença dinâmica, como a nossa vida é dinâmica. A gente tem momentos de alto e de baixo e é importante que toda a equipe de saúde esteja acompanhando esse paciente de perto como uma parceria. Vamos ver mais um? Vamos ver qual é o próximo? Márcia Teles, como é feito o diagnóstico da Essa depressão? É minha parente, né?
Parece. Leandro. Os sintomas podem variar de pessoa para pessoa, quer dizer, o diagnóstico da depressão é feito de que jeito? O diagnóstico é totalmente clínico. Não tem um exame que a gente Não faz. tem exame. Muito pelo contrário, os exames quase sempre vêm normais, inclusive exame físico. O diagnóstico é no tete a tete. É no olho com o médico. Você vai dar suas queixas. O médico vai ver se aquilo tem intensidade suficiente, qual é o contexto que aquilo aconteceu, se aquilo tem um conjunto de sintomas suficientes, ele vai seguir alguns critérios. Pelo menos duas semanas de evolução, sintomas psíquicos e físicos, e ele vai dar o diagnóstico baseado na sua história. Por isso, tem que levar informação ao médico. Não só a informação do sintoma, mas o quanto aquele sintoma está te limitando. Quando alguém me fala assim, eu estou perdendo o dia de trabalho, me chamam para a festa e eu não vou. Está atrapalhando o meu casamento. Isso é o calcanhar de Aquiles do médico. Ou seja, tem dano funcional. Essa pessoa está funcionando pior. É isso que define uma doença, Kátia. É o impacto daquilo na vida da pessoa. E aí ele vai ver quanto tempo faz. É uma distimia, é uma depressão maior, é uma depressão menor, é bipolar, unipolar. E ele vai montar com você um tratamento inicial. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente fala em depressão, a maior parte das famílias acaba tendo medo que essa pessoa que foi considerada deprimida, que ela possa cometer o suicídio. E aí também a gente entra numa outra parte que é importante, para as pessoas começarem a entender que, como não são pacientes iguais, a doença não é a mesma e muitas vezes é muito mais complexo nesse sentido, não é todo deprimido que pode chegar a tentar cometer o suicídio. Não né? é. São os deprimidos graves, mas esse é um tema absolutamente fundamental. A gente tem medo de falar de suicídio. É uma causa de morte comum, crescente no Brasil e no mundo, e a depressão grave, aquela que a pessoa está totalmente desapegada à vida e às coisas da vida, tem uma taxa altíssima de suicídio. Se alguém falar para você, eu estou pensando em tentar suicídio, aquilo é uma emergência, é uma urgência médica. Muita gente fala assim, não acredito, você tem seus filhos, não sei o quê. Então não. você é bem sucedido profissionalmente. Você é bem sucedido. Isso é tristeza, né? Você é bem sucedido, tem gente pior que você. Não. Se a pessoa te falou isso, é porque ela está clamando por ajuda. Pacientes com depressão, eles sim se suicidam. Não todos. Agora, suicídio é uma coisa complexa. Você tem que pensar, você tem pensamentos de morte? Porque às vezes a pessoa não tem coragem de se matar, mas ela fala assim, a morte poderia ser uma solução. Isso já dá uma gravidade. Desapego à vida. Nossa, existir é pior do que não existir. Isso já mostra o quanto é grave essa depressão. Porque o sintoma psíquico da depressão, junto com tristeza, melancolia, a pessoa carrega mais o quê? Culpa, frustração. Você imagina você viver num mundo preto e branco, onde sem as coisas graça, não né? te dão prazer. Essa pessoa está rindo, eu não sei porquê, eu não vejo graça nisso. Imagina, você falou da peça ontem, né? Só que uma pessoa com uma depressão grave, ela não vai achar nada engraçado, né? A pessoa que só é sensível à dor, essa pessoa pode achar a morte, sim, um caminho, né? E pode se suicidar. Às vezes a religião segura. É muito comum a religião segurar, ou a pessoa ficar viva pelo outro. Eu fico vivo porque eu não sei como o meu... Só que isso é quase uma morte. É uma morte em vida. Porque ela está morrendo, porque ela está dedicando a vida dela para o outro, mas ela mesma não está com vontade de fazer nada. Exatamente. Então, se alguém falar que está desapegada da vida, ou que está pensando em morte, ou que está pensando em suicídio como opção, ou até já planejou ou tentou, essa pessoa pode ter um distúrbio emocional tipo depressão grave, né? Ou pode ser uma outra doença também? Pode ser. Pode, né? Doenças orgânicas podem levar ao suicídio, bipolaridade, esquizofrenia. Então tem que tomar cuidado. O paciente fala e você tem que dar crédito ao paciente. Tem que acreditar, né? O paciente com depressão, e qualquer paciente psiquiátrico, ele parece que ele não tem muito crédito. Como a pessoa não consegue estar na pele da pessoa e não conhece a doença, ele é negligenciado. Fala, isso vai passar, vamos no shopping, isso vai... Então, às vezes o médico com experiência nisso, ele consegue reconhecer aproximadamente o que a pessoa está sentindo e os riscos daquela pessoa. E aí se diminuir a chance da pessoa conseguir cometer esse ato, né? Sim, Né? Emergencialmente diminuir a impulsividade e tentar diminuir a chance de você perder vidas que geralmente são jovens, com anos de trabalho e criação. E imagina um suicídio numa família. É Isso terrível, desestrutura absolutamente toda a família. Verdade. Vamos para mais um mito ou verdade ou pergunta? Vamos ver o que eles vão pôr aí? Depressão bipolar e unipolar são doenças semelhantes. Muita gente confunde esse termo, né? Unipolar e bipolar. Bipolar. Na verdade, eles são parecidos, mas não são semelhantes. Mito, né? Doenças diferentes. Depressão unipolar é aquela mais comum. A pessoa ou está deprimida ou está normal. Só tem dois estados. A depressão bipolar, ou ela está deprimida, ou normal, ou ela está num outro estado patológico, que é acelerada, eufórica, que também é patológico. Tem delírios de grandeza, fala sem parar, num estado de
alteração de excitação patológica, onde ela pode tomar condutas bizarras, sair com gente que não ia sair, mudar de roupa, comprar um carro que não pode pagar. Então, bipolar precisa do seu humor estabilizado. Mas ela pode passar por todos esses sentimentos no mesmo dia também, por exemplo? Não necessariamente. Não? O mais comum é que ela tenha crises de depressão e crises de ansiedade, de ansiedade não, de euforia, de mania. Então, mas pode acontecer, tem cicladores que são rápidos, que às vezes no mesmo dia oscila. Muito cuidado. Porque tem gente que fala assim, ele tem bipolar. Por que ele é bipolar? Porque hora tá bem, hora tá mal. Por isso que isso não é bipolar. Bipolar é hora tá bem, hora tá mal e hora tá de um outro estado também ruim. Então, cuidado. Tá sempre ruim. Não tá sempre ruim ou tá bem, mas tem dois estados doentes, que é o eufórico excessivo e o deprimido excessivo. Por que eu falo isso? Quem é ansioso, e eu sou um deles, a pessoa, ela oscila. Ela pode ter uma irritabilidade, uma variabilidade de humor. Isso não define bipolaridade, apesar desse termo às vezes confundir, né? É verdade. Agora, depressão e normalidade, unipolar. Depressão, normalidade, euforia, mania, bipolaridade. Chegaram mais dúvidas? Vamos ver a próxima, qual é a pergunta que chegou pra gente? Catuxa, tem dias que meu marido nem sai do quarto. Queria saber se os dias ensolarados melhoram a depressão. Interessante, né? Isso é uma marca da depressão porque é o que você percebe no dia a dia. Nossa, a pessoa não deixou o quarto, ele não foi trabalhar hoje, ele não abriu a janela. Isso que ela falou é uma coisa que existe. A depressão, ela tende a piorar os lugares onde são mais sombrios. No inverno, por exemplo, a depressão piora. O sol é uma espécie de um antídoto para a depressão. Ao mesmo tempo que a aversão à luz, você não querer ver o sol, porque imagina você olhar um sol nascendo, isso nos dá uma emoção. Para alguém com depressão, isso não diz nada. Isso talvez até mostre para ele o quão doente ele está. Então é muito comum ele se trancar e se enclausurar. Então ele foge justamente disso. Ele foge, ele busca o escuro, porque isso está mais compatível com a emoção dele. Então, as duas coisas aqui são verdades. Isso é um sinal de depressão, a pessoa não querer sair do quarto, a pessoa não ter motivação, engajamento, porque a nossa vida é a busca da percepção de prazer. Se não tem, para a busca. O cara vira uma estátua. E a questão do sol. O sol melhora, sim, depressão. Luz natural entrando pela janela, melhora a depressão. A gente usa isso como antidepressivo crônico, né? É verdade. Quando a gente dá uma desanimadinha, a gente vai dar pegar uma um solzinho. saidinha que melhora, Exatamente. né? Por isso que eu adoro exercício ao ar livre. Isso é uma bela prevenção para a depressão, para quem já saiu ou tem medo de entrar. Um beijo para você, viu, Catuxa? Busca ajuda médica para o teu marido. Fundamental. Vamos ver mais uma pergunta? Renata, qual a diferença entre depressão e síndrome do pânico? Mais uma pergunta excelente, né? Depressão é um estado de alteração de humor. Então, a pessoa está mais melancólica, mais triste, a reativa ao prazer, né? Não quer fazer as coisas, culpa, frustração. Síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade. A pessoa tem uma crise aguda de ansiedade. Ela está aqui, como eu estou com você, de repente começa a sentir taquicardia, falta de ar, uma sensação de que algo está prestes a acontecer, pode ter formigamentos, tem uma sensação de morte iminente. Então, a crise aguda de ansiedade, síndrome do pânico. Depressão é um estado melancólico. Agora, as duas coisas podem estar associadas do mesmo quadro. Quem tem depressão tem risco maior de pânico. Ah, é? Quem tem pânico tem risco maior de depressão. Tem gente que acha que ansiedade é o inverso de depressão. Não tem nada a ver. São faces da mesma moeda. Quem tem ansiedade pode ter depressão, quem tem depressão pode ter ansiedade. Até os remédios são parecidos. Os remédios que tratam pânico e ansiedade, geralmente também aliviam a depressão. Na sua dosagem correta, Na né? dosagem correta, o remédio correto. A prevenção das duas coisas passam pelo desequilíbrio de uma molécula parecida, que é a serotonina. No caso da depressão, pode pegar também a dopamina. No caso do pânico, pode pegar também a adrenalina. Então, aqui você tem doenças que muito comum estarem juntas. Quem tem síndrome do pânico pode ficar isolado, não querer fazer as coisas e evoluir com depressão. E quem tem depressão pode ter uma ansiedade, que é uma preocupação com o futuro, um sofrimento e um negativismo com relação ao futuro. Isso traz muita ansiedade. Então, é muito comum a pessoa ter depressão e ansiedade em algum grau. Olha, vou passar os contatos, doutor Leandro Teles. É claro que quando o assunto é saúde, a gente tem muita coisa a falar. Agora, quando o assunto são doenças que ainda, além de tudo, tem outro lado que é o lado psicológico, e como a gente não tem dor aqui, dor acolá, a gente fala, tá bom, então
que eu tenho? Aí é mais difícil para a família entender. Portanto, a informação é sempre importante, mas nesses casos mais ainda, né, doutor Leandro? Sem dúvida. Informação é fundamental porque você não tem um marcador estético fora, né? Quando cresce um calombo, fica roxo ou vem um exame alterado, é fácil. Mas aqui é a sutileza de quem está do lado. O lado psicológico é sempre mais difícil de ser entendido. Muito mais difícil pela complexidade. Né? O cérebro é um órgão absolutamente complexo. Olha, vou passar os contatos então, doutor Leandro. Entra no site, tem muitas matérias legais lá, é o www.leandroteles.com.br. Redes sociais. Temos no Instagram uma fanpage, Neurologista Leandro Teles. Ali é o melhor espaço para mandar dúvidas, perguntas. Né? Então, o Facebook, né? Neurologista Leandro Teles. Ali a pessoa pode receber as informações e tal. E no Instagram? No Instagram, para quem gosta de fotos e tal, também tem. A gente tem o Neuro Leandro Teles. É só seguir o Dr. Leandro Teles. Quer sugerir algum tema? Aproveite e mande pra gente, Bacana. Viu? Boa semana para você. Obrigada, Até viu? a próxima. Adoro quando você